Boa noite, pessoal! Conforme prometido, nosso comprometimento com vocês, né? Estamos aqui com mais uma live, bate-papo com Nonô e irmãos. A gente está aqui toda segunda, quarta e sexta, às 20h04, no nosso Instagram, Manolo_Manolinho. E a gente também deixa salvo no nosso YouTube, né? Manolo o Gato. E também temos o nosso Facebook, Manolinho o Gato. A página do Facebook, né? Isso, é na página. Tem a página e tem o perfil, né? Tem o perfil, mas geralmente a gente está alimentando a página. Isso, lá tem vários conteúdos. Sempre a nossa live a gente está deixando gravado lá para você ficar por dentro de tudo que acontece no nosso dia a dia e todo o conhecimento que a gente tem aqui disponibilizado para vocês. Eu sou a Laura, a mamãe dos nossos 4 bebês, e esse é o Ítalo, o Popai, como sempre, né? Tá sempre participando aqui conosco. O Chimiguinho, o nosso 02 está aqui participando, é o Malibu. O Nonô tá aqui no pontinho, na pontinha da mesa, como sempre, participando também. Às vezes ele fica um pouquinho mais pra lá, às vezes ele fica um pouquinho mais pra cá. Às vezes ele passa aqui na frente, vai fazer um carinho ali na câmera, mas tá sempre presente. Hoje ele tá mais... hoje tá um pouquinho mais afastado. O Mike e o Milico, né, sempre estão correndo pela casa, fazendo aquela bagunça. E hoje, alguns minutinhos antes da live, eu brinquei com eles lá no quintal de fiozinho. Quem já viu pode dar um ok aqui. Quem não viu, corre lá na página depois que terminar a nossa live para poder ver. Agora, o que aconteceu? Os dois estão desmaiados. Desmaiada, dormindo com vontade. O Mike tá ali na cadeira e o Milico tá no finalzinho da escada, já dormindo horrores, que a mamãe botou lá para queimar a energia dos dois, que os dois estão ligados no 220. E hoje, né, Ito, o nosso bate-papo com o Nonô, irmãos, o nosso tema é: seu gato não deveria dormir tanto. E aí, vocês já observaram o sono dos seus gatos ou do seu gato? Vocês já observaram e viram se eles dormem muito, se eles dormem pouco? Eu acredito que vocês devem estar achando aí que eles dormem muito, é o que a maioria pensa, né? Então hoje o tema da live é: seu gato não deveria dormir tanto, né, Ito? E aí? E aí que é um conceito que a gente tem, né? Porque muita gente vai dizer: ah, meu gato em casa dorme bastante, só vive dormindo, na verdade, toda hora que eu vejo ele está dormindo e tal. Então será que esse é um comportamento normal, é um comportamento adequado ao seu gato? Então por isso o tema de hoje: seu gato não deveria dormir tanto. Porque a gente tem esse conceito já pré-concebido de que é natural o gato dormir tanto, que é normal dormir tanto. E aí, que eles realmente dormem tanto, que eles né? dormem bastante. E aí, será que realmente é uma coisa mais dentro da normalidade, faz parte do perfil deles, ou será que tem alguma coisa por trás disso? Então deixe seu comentário aí. Quem está chegando aí na live pode deixar seu comentário e dizer se seu gato aí tem um perfil de dormir muito, não tem. Isso. Mas vamos lá, vamos começar. Então, vamos nós. Começando primeiro a falar sobre o sono, né, pessoal? Então, a importância do sono, né? O sono, a gente precisa definir o que é o sono, porque todos nós sabemos, né? É um conceito aí mais normal aí, que todo mundo já conhece. Mas aí qual é a importância do sono, vamos dizer assim? Só o sono ele tem, abrir a nossa porta aí que tá ventando pra caramba. Que Campos venta muito. Então, assim, quando a gente fala sobre o sono, a importância do sono, ele vem como um instituto reparador, né? Todos os seres vivos, a maior parte dos seres vivos assim que a gente conhece, né, mais terrestres, vamos dizer assim, eles têm uma parte da sua existência ali do dia que ele tem que dormir, que ele tem que recarregar suas baterias, né? O sono ele é importante para a gente descansar não só o corpo, a parte física do corpo, como serve também para descansar a mente, né, para o cérebro dar uma relaxada, dar uma recuperada, uma energizada. Geralmente a gente faz isso após uma alimentação, após a prática de algum exercício. Então você tem ali a influência de alguns hormônios, alguns estimulantes naturais nossos, feromônios, alegria, né? Quando a gente faz tem a serotonina, enfim, coisas que a gente faz que nos agradam, ou às vezes não também, às vezes você dorme de cansaço, de estresse. Trabalhou o dia todo, né? Trabalhou o dia todo, se aborreceu e tal, e você às vezes apaga, às vezes está virado do trabalho também, e o corpo te cobra isso e você simplesmente apaga porque você não aguenta, né? Ficar virado muito tempo. Então,
a importância do sono é essa. Dentro de uma rotina normal, regular, a gente tem que ter uma qualidade de sono, não só ali uma quantidade mínima de sono, que varia para pessoa, de pessoa para pessoa, varia também de acordo com a idade, dependendo da idade, jovens, né? Crianças e jovens às vezes dormem um pouco mais, idosos dormem um pouco menos, as pessoas também adultas ali têm uma variação da qualidade do sono, da quantidade de horas ali de sono, enfim. E os gatos têm um pouco de semelhança disso com a gente. Eles também têm o sono deles, o sono reparador deles, tá? E a sensação que a gente tem é de que eles dormem bastante. E efetivamente, o gato domesticado, ele tem uma tendência a dormir mais. Mas aí que vem o nosso tema de hoje. Será que isso é bom para ele? Será que isso é natural ou não é? Então, quando a gente observa os nossos gatos, a gente vê que, se a gente for perguntar, é quase que unânime de quem tem gato, ou de quem já teve gato, de falar, não, meu gato dorme bastante, dorme mais de 10 horas, de 15 horas por dia, tal. A gente tem essa percepção de que eles ficam assim. Então, quando a gente fala de sono, vamos voltar um pouquinho aqui, o nosso sono, por exemplo, ele apresenta aí mais ou menos 4 fases, que é o que a literatura fala, né? A gente tem uma fase inicial ali, uma fase 1, que é aquele sono mais leve, tá? Uma fase 2, continua sendo um sono leve, mas a gente começa a relaxar um pouco mais. Também em transe, é uma fase que a gente ainda fica com aquela sensação de que está caindo, né? Quando tá meio que dormindo, meio acordado, você ainda escuta o que está mais ou menos ao seu redor, mas você não compreende muito bem, parece que está sonhando, mas não está. E aí até entrar na fase 3, que é a fase do sono mais profundo. E aí que você já começa a se aproximar da fase 4, que é a fase do sono REM, que eles chamam de que é um sono, que é aquele sono mais reparador mesmo, que o corpo se desconecta e que faz um bem pra gente. Que é necessário. Que é necessário, E esse sono a gente não fica muito tempo nele, o corpo toda hora, ele percorre esse ciclo, né? Você fica um tempo no sono REM ali, que é um sono mais profundo, e depois você volta para a fase 1, fase 2, fase 3 e volta para o sono REM, que é a fase 4 de novo. E cada volta dessa você fica mais tempo no sono REM, que é esse sono mais reparador, um sono mais profundo, que a gente se desconecta e que é mais benéfico para a gente. Com os gatos é um pouco semelhante, né? O que a gente percebe na literatura, as pessoas não falam muito de diferenças de fase muito para os gatos. Os gatos, eles têm muito, o que a gente percebe mais assim a olho nu, são 2 características diferentes no comportamento do gato com relação ao sono. Ou ele está nesse sono REM, que é um sono mais profundo, que é um sono mais reparador, que é aquele sono em que você percebe que ele está dormindo, mas ele está, às vezes ele está com o rabinho tremendo, ele tem alguns espasmos assim, tipo a patinha, né? como se ele estivesse sonhando, às vezes uns até Faz produzem um som, boca, fazendo um barulho com a boca e tal, enfim. O olho, né, fica de repente vibrando um pouquinho e tal. Então, essa fase é a fase do sono REM que ele está, aquele sono mais profundo, aquele sono reparador. Mas a maior parte do tempo o gato ele não está nesse sono, ele está naquele sono mais superficial, que na verdade seria aquela siesta que a gente fala, né? Aquele pequeno cochilo, seria mais um estado de relaxamento, de sonolência, aquele estado de relaxamento, que ele está ali, fecha os olhinhos, mas não necessariamente ele está dormindo, tá? Ele só está ali relaxando, ele está ali com um cochilo bem leve, mas qualquer barulhinho que acontece, ele já abre o olho, a orelha, você vê a orelha dele mexer, girar. Tá com o olho fechado, mas a orelha mas ele está prestando atenção e tal. Então, assim, esse é um comportamento natural dele, porque como a gente sabe, nossos gatos, ele tem ainda uma raiz muito profunda com o gato ancestral, né? Com aquele gato lá das cavernas, aquele gato selvagem, tá? Aquele instinto mais caçador. Então, ele tem isso dentro dele. E na natureza, o gato, ele não é comum o gato dormir tanto, tá? Ele descansa, ele fica numa posição mais tranquila, mas ele sempre está em observação. O gato, por exemplo, ele tem apesar de ele ter um índice de aproveitamento da caça dele de cerca de 30%, tá? Mas isso ainda é um percentual alto para a maioria dos predadores, tá? Então os gatos, ele tem uma certa facilidade para caçar. Quando ele sai para caçar, apesar dele ter que fazer algumas tentativas até ele conseguir efetivamente pegar o alimento dele, não é tão fácil assim caçar, né? A gente sabe disso. Mas o gato, ele tem uma certa eficiência, ele é muito eficiente em caçar. Então sempre quando ele sai para caçar, é sempre certo ele conseguir a comida dele.
Então por isso que o gato, depois que ele come, que ele passa aquele ciclo circadiano que a gente fala, né? que ele come, que ele pega a caça dele, mata, come, ele vai se limpar e vai dormir. Então ele fica já, mesmo que ele não vá dormir num sono mais profundo, reparador, mas ele fica naquele estado ali de mais de sonolência, está um pouco observador, mas está num estado de sonolência, preservando energia, conservando, né, aquilo que ele ganhou com aquela caça de energia. E é como está se preparando já para a próxima caça, como se estivesse preparando e estivesse também, ele está sempre ligado, que é aquilo que a gente fala, né, o gato, apesar dele ser um predador, ele ser um caçador, mas ele não está exatamente no topo da cadeia alimentar, ele também é predado, apesar de naturalmente assim, a gente não ter vamos dizer assim, um animal característico que caça gato, que a fonte de alimentação dele é o gato, mas ele pode ser caçado com um cachorro, dependendo se ele estiver num lugar que tenha outros bichos mais selvagens, né? A cobra pode pegar um gavião, sim, pode tentar pegar um filhote de gato que é um pouco menor, mais leve. Então assim, ele sabe que ele sofre perigo também. Então por isso que o gato está sempre atento, ele está sempre em alerta. Tá? Então mesmo por isso que ele não tem muito esse sono profundo. Tá? Esse sono ele tem um sono reparador ali, que ele relaxa um pouco, mas que ele está sempre em alerta. Tá? Então essa é a principal característica aí do sono. Então por que a gente fala isso? Porque não é muito comum ao gato, assim, não é natural ao gato dormir tanto. O que a gente pode observar é que conforme o gato foi sendo domesticado e a característica que a gente passa para eles na nossa casa, de conforto, de segurança, né, de alimentação ali disponível 24 horas, a gente coloca a ração lá e deixa. Então ele sabe que a comida dele está ali, ele sabe que a água dele está ali, sempre fresca, a comida está sempre sendo trocada, sendo reposta. Enfim, então ele está num estado de maior segurança, principalmente aqueles gatos que de repente não saem de casa, né? Então, porque o seu gato sai de casa, dificilmente ele vai dormir na rua, ele vai estar sempre caçando, ele vai estar olhando, ele pode até parar em algum lugar, ficar quietinho ali e tal, mas ele vai estar sempre observando, vai estar no lugar, né? Sempre atento, ele vai estar num lugar elevado, que é bem característica do caçador, ele está sempre observando, numa posição elevada. Uma visão mais 360, né? Uma visão mais superior, uma visão que evita dele ser, é mais difícil dele ser atacado, né? Quando você está no alto. É sempre uma posição de vantagem, né? Num combate, né? Numa caçada, quando você está por cima, então você tem uma visão ali privilegiada. E o gato sabe disso, ele utiliza disso, porque ele tem essa característica, ele consegue escalar facilmente vários lugares, então por isso que ele gosta de ficar nos lugares mais altos, que isso é um instinto do predador. Tá? Então quando a gente fala que o tema da nossa live, né, seu gato não deveria dormir tanto, é para a gente observar um pouco isso, não que você tem que ficar preocupado, tá? Seu gato dorme, 10 horas por dia, 15 horas por dia, 20 horas por dia. Bem, a princípio, desde que você exclua, né, qualquer possibilidade de mudança de comportamento, de repente ele não tem esse hábito de dormir tanto, passa a dormir muito de uma hora para outra, não é um gato que já está ficando mais idoso, ainda é um gato jovem, ele pode ser um indício de alguma coisa, de algum problema, de alguma doença. Então é sempre importante, sempre ressalta aqui essa observação, por isso a importância que a gente sempre repete, da gente conhecer bem as características do nosso gato, o comportamento dele, observar bastante ele. Quando mudar, você já saber, né, ter uma ação corretiva ali. Porque ele não é um ser que reclama, que é de reclamar, igual cachorro, que demonstra quando não está legal. São mais discretos. Exatamente, né? São mais discretos, tendem a não reclamar, a não chiar muito. Então, se você não é observador, se você não tem contato com o seu gato o tempo todo ali, dá uma atenção para ele, pratica a atitude, brinca com ele, pega nele, você não tem como saber se ele está sentindo dor em algum lugar, se ele está com um comportamento estranho. E às vezes o sono pode ser um indício disso, um excesso de sono, um excesso de inatividade dele, porque isso não é natural, um gato ficar parado durante muito tempo, muito quieto durante muito tempo, ele fica entediado. Muitas pessoas interpretam isso de forma errada. Meu gato fica dormindo, às vezes fica até com o rabinho balançando para lá e para cá. E geralmente quando ele está com esse rabinho para lá e para cá, né? isso quer dizer, eu já vi até comentário pessoal dizendo em algumas outras postagens, eu tenho um gato que ele fica assim dormindo, dorme pra caramba, mas às vezes ele fica com o rabinho assim para lá e para cá, acho que é para mostrar que está vivo, que está ligado, né? que não está dormindo. Bem, não é bem assim, tá? Salvo o melhor juízo ali, a interpretação que a gente faz com base no que a gente estuda, com base no que a gente vê, tá? No que a gente lê, e experiência própria que a gente tem também.
o que acontece? Quando ele está com esse rabinho assim para um lado e para o outro, na verdade ele está demonstrando um descontentamento, tá? Então, por isso a importância dessa live de hoje. A gente trouxe esse tema aqui hoje para vocês refletirem com relação a isso. Então, se você tem um gato em casa que está dormindo demais, procura perceber como é que está a sua relação com ele. Você está praticando aqueles 3 R's que a gente recomenda? Você está tendo aquela rotina de brincadeira com ele, de gatitude, dele estar feliz, dele andar com o rabinho dele em pé? Você tem o seu ambiente, tem a parte vertical que você ajuda ele a subir, ficar numa posição superior, de poder estar observando as coisas de cima. Como é que está o seu ambiente? Né? A caixinha de areia ele usa com frequência, está comendo legal? Como é que está isso? É importante. Um gato entediado, né, é um gato triste. É um gato triste, e exatamente. ele pode tender a comer mais do que deveria, né? A ficar mais desanimado, até para caçar, praticar a gatitude dele, ele não vai ter tanto ônus. É como nós mesmos, né? Isso. A gente ficar o dia inteiro ali só procrastinando, não fazendo nada, a gente tende nossa energia e só caindo mais. Acaba sendo um ciclo vicioso. Quanto mais sim. ocioso você fica, quanto mais inerte você fica, você gasta menos energia e você às vezes passa a ter mais ansiedade, então às vezes seu gato também fica com ansiedade. Certeza. E é isso que a gente vem combatendo aqui. A gente quer melhorar esse relacionamento, porque às vezes você também tem crise de ansiedade, você tem problemas em casa, e isso transfere para o seu gato ou vice-versa. Às vezes está desmotivado. Está desmotivado, aquela né? energia da sua casa não está legal e você não sabe por quê. Então a gente está mostrando aqui para vocês que é possível você começar a mudar a energia da sua casa, mudar a energia da sua vida através do seu gato. Quando você começa a observar, ele é a referência, ele é o termômetro para saber como é que está a nossa vida. A gente observa muito eles aqui. Quando os nossos também estão reclamando um pouco mais, eu sei que o problema está com a gente. A gente não está dedicando atenção. Ou a gente está estressado demais. A gente está estressado demais. Está se dedicando a eles. Exatamente, a gente está reclamando demais, ou a gente não está dando a atenção que tem que dar. Então isso já acende um sinal de alerta, a gente já faz uma reflexão. Opa, peraí, a coisa está um pouco saindo do padrão. Então a gente consegue. Logo, exatamente, né? Eles refletem isso. Então, é por isso que a gente mostra essa importância para vocês passarem a ter esse tipo de observação sobre vários aspectos. E nesse aspecto de hoje que a gente está trazendo com relação ao sono, é um ponto importante para ser observado. Porque se seu gato dorme demasiadamente, isso pode ser um sinal de alguma doença, ou pelo menos pode ser um sinal de que você não está produzindo aquela gatitude nele. Tá? Ele não está tendo um entretenimento. Triste, né? Um gato desanimado. Exatamente. E o gato é fácil ficar assim, por quê? Porque o gato é um animal que ele não dá muito trabalho, ele tem a independência dele. Sim. Então isso às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer ter um bicho de estimação e às vezes pela nossa rotina, né, o dia a dia, o estresse e tal, a gente obviamente quer ter menos trabalho possível, às vezes até com o nosso filho, né, de sangue. Que é praticidade, a gente não quer ter tanto trabalho, isso é normal do ser humano, tá? Mas dá trabalho, ser pai, seja de filhos peludos ou não, dá trabalho, criar dá trabalho, né? É muita responsabilidade, mesmo que seja um pet. Então a responsabilidade com os gatos são essas, tá? Então a gente tem que se preocupar com isso, não tem jeito. Então às vezes parece cômodo, meu gato não dá dor de cabeça, ele está sempre quietinho ali na dele e tal, então eu até deixo ele quieto, porque quando eu vou pegar ele não gosta mesmo de colo, é exatamente por isso que ele não gosta. Porque ele está sempre estressado. Então, quando você vai pegar ele, que ele não quer contato com você, que ele quer te arranhar, ou ele quer te morder, ou ele sai, ele não quer muito contato, é porque ele está chateado com você. Sim. Você não acostumou ele, exatamente, né? Naquela rotina boa. É a forma dele dizer para você, não estou feliz, não está legal, a minha rotina não está legal. Aí ele fica o dia inteiro em casa, principalmente quem mora no Rio de Janeiro, igual a gente, que é quente, né? Pra caramba, em lugares tropicais, né? O nordeste do país. Né, o norte também, algumas cidades do norte é muito quente, muito úmido. O norte é Manaus. Então, assim, são lugares que são desconfortáveis para eles, né? Então, assim, é desconfortável para a gente também. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de ter esse entretenimento, ter essa atenção. Como a gente sempre fala aqui, gato não exige muito. Então, dá para você brincar com ele rotineiramente, colocar isso na rotina de vocês, do relacionamento de vocês, dar atenção para ele. Tem uma troca mútua, né? Que às vezes você também está precisando de uma energia que o seu gato está ali pronto, disposto a te dar. Isso. Mas desde que seja uma troca, né? Ele vai retribuir. Então, às vezes precisa partir de você e querer sair um pouco dessa inércia. Pega seu gato, brinca um pouco, passeia com ele, pega qualquer bolinha de papel, um fiozinho, né?
para poder trazer essa energia para você, que às vezes você também está dormindo demais, né? Tá ali procrastinando uma certa atitude. Às vezes está em casa, está triste. Que também não é bacana, né? Isso, às vezes não perdeu o emprego, Sim. aí fica desmotivado em casa, fica o dia inteiro dormindo, está chateado, terminou de repente um relacionamento, Sim. brigou no trabalho, aí chega em casa só quer deitar, só quer Tudo isso é dormir. propenso a vir com outras doenças, Traz né? outros uma problemas. ansiedade, uma crise de pânico, qualquer outra coisa. Exatamente. Então, o X da questão que a gente traz para vocês é exatamente esse. Se relacione melhor com o seu gato, interaja com ele, faça ele ser feliz, porque automaticamente você também será mais feliz. Está se ajudando, né? Você não está fazendo só por ele, você está fazendo por ele e por você também, pela sua família. Então é muito importante. Se você não consegue ter esse tipo de grandiosidade com o gato que você tem em casa, com os gatos que você tem em casa, você não vai conseguir fazer isso na sua família, vai ficar muito mais difícil. Você não contagia, né? Exatamente. Você não vai irradiar essa energia positiva, você não vai ter força para superar os problemas que vêm um atrás do outro, geralmente. Todos entendeu? nós temos. Todos né? nós temos superações. Geralmente é assim, quando vem uma bomba, vem um monte, vem uma metralhadora Tem atrás. dia que só Jesus. O problema não aparece de forma isolada, né? Ele vem um atrás do outro e junta, acumula, a gente, caramba, e tem que partir para cima, tem que passar, tem que superar. Então, vem essa observação. E da onde que eu estou tirando isso, tá? Porque muita gente pode estar ouvindo a gente, pode estar falando, pô, peraí, mas todo mundo fala que o gato dorme mesmo, isso é normal, já li em vários lugares falando sobre isso e tal. Então, assim, a gente também já viu esses lugares que estão falando, esses relatos, esses né? relatos que falam, alguns estudos e tal, mas a gente teve acesso a um estudo, é um estudo que não é tão recente assim, tá? Um estudo de 2009, de uma literatura, que fala de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos em 2009, na residência de várias pessoas que tinham gato em casa. Então colocaram câmeras dentro de casa e observaram os gatos quando os donos não estavam em casa. Então o que eles perceberam nessa pesquisa? Que os gatos, quando os donos não ficavam dentro de casa, eles dormiam apenas 6% do tempo. Então eles passavam a maior parte do tempo em atividade. E a percepção nossa era outra. E a percepção nossa era outra. A gente às vezes acha que quando a gente sai de casa, o dia inteiro. no nosso caso, o gato vai ficar dormindo ali, hibernando. E pelo menos com relação a esse estudo que eu estou te falando, que foi um estudo feito lá nos Estados Unidos, em 2009, tá? O estudo retratou isso. Né? Eu não consegui ter acesso a alguma pesquisa, algum estudo aqui do Brasil ainda, tá? Eu vou continuar, a gente vai continuar ainda olhando, pesquisando, trazer mais conteúdos. Né? Então, se de repente eu tiver acesso a alguma informação mais recente, mais nova sobre esse tema, eu vou trazer para vocês aqui, a gente vai atualizar e vai complementar essa informação. Mas, inicialmente, a informação é essa, que não é muito saudável o gato ficar muito tempo dormindo. É óbvio que os bebês, né, os filhotes, eles dormem mais tempo, tá? Eles têm a tendência até de 20 horas por dia. Tem alguns relatos que dizem isso, alguns filhotes até. Mike não tem muito isso não. O Mike não fica muito isso não, que ele é mais agitado. É ligado desse No começo tem que dormir um pouquinho mais, né? Mas realmente agora que ele está interagindo mais... Fala em dormir, olha o Chimiguinho como que tá, olha. Aí, gente, ela dorme muito, aquele asa. Exatamente. Mas é só se ter pena, a gente acabar a live aqui, ele sai correndo pro quintal. Então, mas foi até bom você ter tocado nesse assunto, porque às Tá vezes você olha ali, eles estão falando, sério. poxa, ele tá dormindo, ó. Toda vez que você faz live, o Chimiguinho tá ali e tá dormindo. Ele não tá dormindo, ele tá quietinho ali, ele tá naquela tranquilidade, até vai estar com o olho fechado, vai estar relaxando, por quê? Porque a gente fechou a casa, a gente tá aqui dentro. Até porque a gente está gravando a live, né? A gente fecha a casa com eles aqui dentro, não é nem para forçar eles a aparecer, porque eles não vão para o quintal sem supervisão. Então, como a gente está aqui com a atenção voltada para a live aqui para vocês, então a gente fecha a casa, coloca todo mundo para dentro, porque a gente não tem supervisão lá fora. Por mais que o nosso muro seja super alto, tá? A gente tem cerca elétrica, mas mesmo assim ele só fica no quintal sob nossa supervisão. Porque tem carro na garagem, geralmente ele sobe em cima do carro, então ele pode usar o carro como trampolim. Então não então assim, o nosso perímetro ele não é infalível, né? Não é contra a fuga, vamos dizer assim. Então ele tem uma certa proteção, dificulta um pouco, mas não é infalível. Então por isso que a gente não baixa a guarda. A gente está sempre sob vigilância, a gente não deixa eles ali sem supervisão. Então voltando aqui no Chimiguinho. Então ele está ali, ele está quieto, porque ele está aqui dentro, a gente não tem
ele não está brincando, a gente não está interagindo com ele, é o que a gente fala. Ele está ali quietinho, como o Manolo está deitadinho aqui quietinho também, eles estão interagindo com a gente do jeito deles. Eles gostam de ter uma companhia nossa. Mas não é um sono profundo. Mas não né? é um sono profundo. Então a gente sempre assimila, como eles estão sempre, às vezes, quietinho, paradinho, com o olho fechado, pô, tá dormindo. E não tá, ele só tá ali quietinho, guardando a energia dele. Por exemplo, é comum eles gostarem de ficar perto do computador, justamente o computador ele fica quente, né? O cooler fica ali fazendo aquele ventinho, né? Aquele ventinho quente. Eles gostam de pegar essa quentura. Na televisão também, aquele roteador que tiver na televisão de canais ou de internet, ele também gosta de ficar em cima, quando são menores, né? Agora, Manolo, então, quando ele veio, ele ficava em cima do transmissor da televisão ali, certinho, que ele cabia certinho em cima, que ele era pequenininho. Aquele Wi-Fizinho, né? Aí depois ele foi crescendo, ele foi ficando com um pedaço para fora, depois ficando só apoiando de travesseiro, aí depois desistiu. Depois desistiu, cresceu demais e desistiu de ficar. Mas então a gente traz essa observação para vocês, para mostrar para vocês que tem estudo científico sobre isso, está dizendo que não é uma regra assim tão absoluta que é normal o gato dormir para caramba e está tudo certo e vida que segue. Não é bem assim. Então, assim, ele dorme realmente, ele fica mais tempo quietinho também, principalmente os domesticados que ficam dentro de casa, por mais que a gente tenha realmente uma casa que tenha brinquedos, que tenha espaços verticais para eles subirem, é óbvio que se a gente deixar eles sozinhos, entre eles também eles vão brincar, isso também é uma boa. Mas se você de repente tem um gato só ou 2 gatos, quando a gente não está em casa, a gente pode achar que eles não vão interagir, mas esse estudo está dizendo o contrário, que aí é onde eles interagem. Talvez quando a gente está em casa, eles ficam mais quietos, por quê? Porque talvez o hábito nosso seja de quê? Daquela negação o tempo todo. Aí ele vai querer brincar, você fala, pô, não sobe aí, desce daí, não arranha isso, não faz isso, tal. Então ele sabe que quando tem a presença humana, ele acaba se retraindo, ele sabe que qualquer coisa que ele faça, ele vai ser chamado a atenção, exatamente, ele vai chamar a atenção, então ele fala, pô, quer saber? Então eu vou ficar quietinho aqui. Aí quando a gente está dormindo, ou às vezes quando a gente sai, é que eles vão interagir, sabem que vão aprontar, por isso a gente fala que às vezes literalmente sai de casa, aí chega em casa, está tudo bagunçado, está tudo zoneado, enfim. Mas é exatamente por isso, porque não tem supervisão, aí ele vai tipo criança, está sem supervisão, ele vai fazer o que ele quer, aí ele vai praticar a gatitude dele, ele vai botar a energia dele para fora, vai gastar a energia dele. Tá? Lembrando aquilo que a gente sempre fala, né, que eles são crepusculares, estão sempre na parte da manhã, ou no finalzinho da tarde, ali no anoitecer, eles têm geralmente o pico de energia deles, que eles gostam mais de brincar, de caçar, enfim. Sim. Então essa observação é importante. Então fica esse alerta para vocês, tá, pessoal? Então assim, observe seu gato, veja se ele está dormindo demais, tá? Não se sinta, de repente, acomodado pelo seu gato dormir. Ele dorme demais, tal, isso é normal, tranquilo. Bem, há ressalvas, tá? Isso que a gente quer trazer para vocês, tá? Dormir demais pode estar pedindo uma atenção aí, né? Para quem está entediado, tá um gato mais tristonho, mais um gato desmotivado. Porque isso acontece com a gente, né? Quando a gente fica naquela inércia, a gente vai ficando mais sonolento, desmotivado. Então observe, também pode ser também alguma outra coisa, né? Que é a questão já veterinária, que a pessoa precisa levar ao médico e tal, veterinário direitinho, mas observe, porque não é o ideal o seu gato ficar o dia inteiro dormindo. Isso quietinho, não é bacana. sem fazer nada. Sim. Não é natural dele, né? Ele gosta de brincar. O ideal tá sempre fazendo uma coisa, brincando com outro gato, ou subindo alguma coisa, brincando com bolinha. Como a gente sempre fala, o instinto dele, do gato ancestral, é o quê? Para ele, tudo tem a ver com caça. Então, o tempo todo ele está caçando uma presa para pegar aquela presa. Não necessariamente para comer, porque se ele já está domesticado, está comendo a ração dele, ele não vai comer. Mas ele tem ainda aquele instinto de brincadeira, ele está sempre caçando dele, né? Exatamente. Então, a gente tem que alimentar isso, a gente tem que fazer isso rotineiramente na vida dele. Exatamente. Né? Para aflorar isso nele, ele ficar feliz. Então, quando ele está muito quietinho, muito inerte, significa que ele não está muito feliz, a gente não está interagindo com ele. Está com a atitude. Exatamente. Né? Então, a gente tem esse sinal. Então, é isso que a gente quer trazer de alerta para vocês. Tá? Não é nada de outro mundo, não é para ficar preocupado, poxa, meu gato... observação. Não é isso, mas é para você reparar se realmente você está seguindo o protocolo de relacionamento com eles. Né? A partir do momento que a gente toma a decisão de ter esses felinos em casa e que a gente dá todo o amor, todo o carinho para a gente tem que se preocupar, sim, e dar a atenção que eles merecem, por mais que a gente tenha problemas, que a gente tenha pouco tempo, seja ocupado, esteja, né?
não está num dia bom, mas não é assim com nossos filhos, não é assim com a nossa família, independente de a gente estar bem, não está satisfeito. Acaba não sempre tirando um tempinho, Tem que tirar um tempo, tem que dar atenção, tem que conversar. Isso pode ser diferente. Esse é o processo de relacionamento, né? Humano. Então esse relacionamento que a gente fala aqui, humano, felino, é fundamental você ter mais esse ponto de observação. Observe o sono do seu gato. Ele pode ser uma referência de que você não está praticando ali a atitude necessária que ele precisa, que ele merece, e que isso não vai reverter para você em benefício. Tá? Então, quanto mais você tiver um gato que não interage, um gato que fica quieto, que você vai pegar, ele está estressado, ele está nervoso, aí você vai dormir, ele bate na porta, ele quer entrar, e você deixa ele entrar, no meio da madrugada ele quer sair, você entendeu? pegou no sono, ele você quer pega sair. no sono, ele quer sair. Então, enfim, tem essas coisas. Até tive acesso a uma reportagem que passou, acho que foi até no R7, que estava dizendo, acho que foi numa americana também, que relatou isso. Teve um gato que a mulher estava dormindo e ela estava reclamando de cansaço, que ela não conseguia dormir direito, que ela não acordava de manhã. No dia seguinte ela se sentia ainda cansada, tipo, o sono não foi legal, e ela não estava entendendo o que era. Ela resolveu colocar uma câmera dentro do quarto, tá? Para poder observar ela à noite, como é que ela estava dormindo, se ela, né, se movimentava, acordava, se mexia e tal. Enfim, ela ficou curiosa com isso, ela colocou uma câmera. Uma insônia? Uma insônia, alguma coisa. E aí o que ela pegou a filmagem? A filmagem pegou o gato dela, que subia na cama, e toda vez que ela pegava no sono mais profundo, o gato ia lá e ficava mexendo nela, para ela despertar. Aí ela se mexia, despertava, ele parava. Daqui a pouco ela ficava, quando ela sentia que ele estava dormindo de novo, ele ia lá e perturbava ela de novo. Então, assim, isso foi uma reportagem que saiu na R7, tá? E ela parece que ela divulgou, ela não deu o nome dela, né? Ela não divulgou o nome dela, nem onde ela mora, mas parece que o vídeo viralizou lá na cidade dela, nos Estados Unidos, né? No país dela, enfim. Mas isso mostra o quê? A princípio você vai olhar aquilo, você vai falar, pô, o gato sacana, né? Tá. Mas enfim, pode ser vários fatores, a gente tem que entender o que aconteceu, a gente não sabe, a gente não tem informações. Qual motivo ele está sendo assim? Para avaliar exatamente a situação, mas podem ser vários fatores. Pode ser um fator de que o gato está identificando algum problema que ela tem, entendeu? Ela pode estar com algum problema de saúde, algum problema respiratório, alguma coisa que ele está sinalizando que não está legal, você tem que ver isso aí. Você não está dormindo bem, às vezes a gente acha que é ele que está atrapalhando o sono, às vezes não é, entendeu? Ou como pode ser também ele atrapalhando o sono, mas como forma de chamar atenção. Sim, tipo, olha, exatamente, olha, pô, eu tô aqui, não consigo dormir, estou agitado ainda, preciso exercer minha atitude e você não me dá ferramentas para fazer isso. E, pô, agora que você está aqui dormindo, pô, eu quero atenção. Pode entendeu? ser isso também. Aí pode ser isso. Não, não quero você dormindo, não. Você tem que me dar atenção. Eu preciso ter atenção aqui, preciso ter companhia. Enfim, pode ser várias coisas. Então, por isso que a importância da gente falar observar isso. Tá? Os problemas que acontecem em casa geralmente são originados por nós mesmos. Somos nós, o nosso comportamento que causa esses problemas neles. Então, por isso que a gente sempre repete aqui. Vamos fomentar a gratitude nos nossos gatos. Porque com isso eles vão ser felizes e vão trazer esse retorno para a gente grandioso e a gente vai ter essa melhora de qualidade de vida na nossa vida. Tá? Então você vai conseguir trazer essa reflexão, quando você faz esse exercício com ele e corrige esses comportamentos nele, você é capaz de fazer isso na sua vida. Então, quando você é capaz de observar que o seu gato está com problema, que o seu gato precisa de mais atenção, que ele precisa mais de interação, que ele precisa mais de você, que você precisa mais servi-lo, você vai ter essa atitude de grandiosidade na sua vida também. Então isso vai trazer reflexos positivos. Então você vai ser uma pessoa... Mútua, né? Exatamente. Então você vai ser uma pessoa mais observadora no seu dia a dia. Você vai ser uma pessoa mais servidora no seu dia a dia. Uma pessoa que agradece, mais empática. Uma pessoa que mais agradece as coisas que acontecem no dia a dia, mesmo que seja aquele dia pesado, aquele dia ruim. A gente tem que ter o hábito de estar sempre agradecendo, estar sempre trazendo coisas boas, estar sempre repetindo coisas boas para a gente, para que isso sempre retorne no universo para a gente, essa energia positiva, e a gente consiga dar cada passo de cada vez, tá? E evoluir nesse sentido. Então, por isso que a gente trouxe esse tema hoje. Sim. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um tema relativamente simples, mas um tema muito importante para vocês observarem no dia a dia, tá, de vocês e trazer essa observação, tá? Que nem sempre é natural o gato dormir muito, tá? E isso pode ser um reflexo de que ele está entediado, que você não está gastando energia dele o suficiente, tá? Então procure observar, procure dar mais atividade nele, porque realmente quando você
for deitar, for dormir, você vai ver que ele vai descansar, vai dormir, não vai ter muito problema. Uma observação também, quando ele está ali deitado, a gente acha que está aquele sono profundo, mas ele está só naquele momento ali de poupando a energia dele, é bom você observar se ele está balançando muito o rabinho, ele não está 100% tranquilo, né? Isso. Ele está entediado, diferente quando o seu gato está assim, igual o Chimiguinho, né? Levanta a cabeça aí, um pouquinho. Tá assim, ele tá confortável, ele já virou a barriguinha pra cima, já ficou com as mãozinhas assim. Isso, ele tá 100% confortável, ele tá tranquilo, ele tá naquele momento de paz dele, por ele, né? Naquela questão de não estar preocupado, vai chegar alguém, aquela questão de instinto de caça, né? De ser caçado. Então, ele está se sentindo ameaçado. Né? Isso, ele está no ápice dele de conforto, de tranquilidade, isso é bacana, tá? Agora, se ele estiver ali, naquele momento de relaxamento, a orelha está o tempo todo, não para, o rabinho está balançando, tal, porque ele não está 100% tranquilo. Então, vocês têm que observar um pouco mais para poder trazer essa tranquilidade para ele, trazer essa felicidade para ele, para o seu gato não ser um gato triste, um gato desanimado, né? Um gato que não pratica mesmo aquele instinto natural dele de caça, que é também um pouco da sua gatitude no dia a dia, né? Desde que não seja o sono REM, né? Isso. Às vezes ele está tendo um pequeno tremor ali, mas é aquele sono mais profundo, você saber diferenciar do que é um comportamento que ele está com tédio, realmente está se movimentando, balança o rabo para cá, para lá. Volta toda hora, volta. E ser um sono mais profundo, realmente. E quando ele também estiver nesse sono mais profundo, te recomendo também você não acordar ele, não assustar ele, mesmo que você seja numa hora que você quer fazer alguma coisa ali, às vezes você quer brincar com ele, ele tá aquele sono que você olha, que você vê que ele tá dormindo pesado. Deixa ele quietinho lá. Que nem a gente gosta brinca de ser depois, a gente também não gosta, né, de estar no sono pesado, alguém chegar a acordar, realmente perde todo aquele ritmo, né? Então é isso, pessoal. Vamos finalizar aqui então a nossa live, já mais vai quase uma hora aí. Isso aí, a gente mais uma vez agradece a presença de todo mundo. Isso, obrigado pela atenção, para quem tem acompanhado com a gente aqui, sempre às segundas, quartas e sexta. Eu sei que tem pessoas que não conseguem, às vezes por conta da rotina, por conta do trabalho, mas depois acabam lá assistindo, né, pelo nosso feed. Curtam, comentam, compartilhem com outras pessoas, aquelas pessoas que amam gatos, inclusive aquelas pessoas também que não gostam de gatos, que o nosso objetivo é para que elas passem a gostar, que elas adotam esse ser tão maravilhoso que é, né? Só a gente sabe o quanto bom que eles fazem, o bem, né, que eles fazem pra gente no dia a dia. Gente, muito obrigado pela atenção, tá bom? Um beijo, boa noite. Amanhã a gente tá firme e forte aqui no Bom Dia Peixual. E a nossa próxima live agora é segunda-feira, às 20h04. Tá bom? O Chimiguinho tá lá, ó, se despertando, que já sabe que é a hora de sair. Tá terminando aqui pra gente poder abrir ali a porta pra eles poderem correr pro quintal e curtir um pouquinho. Tá bom, gente? Isso aí, pessoal. Muito obrigada. Beijo, a gente se vê, tá bom? Abraço aí, pessoal. Boa noite. Abraço. Fechar aqui.